nos diz, Mateus, capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Com essa palavra, queridos, eu quero cumprimentar todos os pastores que se fazem presentes aqui. Em especial, eu quero convidar o pastor Elber Mesquita, pastor presidente da Igreja Batista Sinai, fica ali no Barbalho, presidente da Ordem dos Pastores aqui do estado da Bahia, que nós recebemos nessa noite com um grande prazer, mais uma vez está aqui conosco, esteve no ano passado e a igreja gostou tanto que convidou o senhor novamente. Mas queremos receber o senhor, junto com todos os pastores que aqui estão, com as bênçãos, com o galardão em caráter de profeta, para que seja a boca de Deus nessa noite, querido, e traga aos nossos corações aquilo que Deus quer que venhamos ouvir. Já ouvimos, queridos, aqui sobre o testemunho, ouvimos sobre a semente, mas Deus essa noite tem uma palavra também nos nossos corações. Que Deus possa lhe abençoar, pastor, nosso pastor, porque é pastor de toda a ovelha do Senhor. Então é nosso pastor, né? Para a gente botar mais uma pressão, responsabilidade sobre ele. Está vendo, queridos? Sobre a responsabilidade. Amém. Glória a Deus. E eu soube que o cajado do pastor é igual ao do pastor Jorge, né? Aquele que vai e faz uma curvinha lá, né? É para poder bater e puxar também, né? Mas, queridos, quero que você fique de pé nesse momento, me perdoe, estenda suas mãos para aqui, vamos orar pela vida do nosso pastor. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus conduza o teu filho nesta noite, ó Pai. A tua graça nos basta, meu Deus. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Mas o Senhor, no teu infinito amor, amando a cada homem, entregou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também separou homens de Deus e mulheres, para que possam cuidar do teu rebanho. E eis aqui um homem de Deus. Um homem de Deus que já ouvimos através da boca dele, Senhor, a tua palavra, e que cravejamos em nossos corações. Mas nesta noite, ele está aqui mais uma vez com a incumbência de ser um instrumento em tuas mãos. Então, meu Deus, usa o teu filho, continua usando, que o teu Espírito Santo, que já está aqui no nosso meio, continue tendo liberdade a falar em nossos corações, que toda a cadeia, que toda a corrente seja quebrada através do que o teu filho vem trazer, que o Senhor colocou no seu coração. Então, usa o pastor nesse momento, unja o teu filho, que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dele. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agafe, queridos, que eu cometi, mas eu quero que ele tenha a honra de apresentar os familiares, porque é com mais amor que ele apresenta, com mais dedicação. Não foi gafe, não, é para poder abrasar mais ainda o amor. Amém? Deus abençoe. Que a graça e a paz, queridos irmãos, sejam com todos nesta noite. Podem sentar. Para nós é sempre bom estar aqui nesta igreja. Eu estou acompanhado da minha esposa, Karine. Esse ano nós vamos completar 30 anos de casados e é sempre uma alegria estar aqui. Todas as vezes que ouvimos falar desta igreja e também do pastor Jorge e de sua liderança, e especialmente no encontro que tivemos no ano passado, nós entendemos que chegar aqui é a oportunidade de sermos renovados, porque os irmãos têm uma fé contagiante, e os testemunhos também. Então é muito bom estar com os irmãos. Eu volto a dizer, meu pai tinha uma gratidão pela amizade com o pastor Jorge, e também pelas oportunidades que Deus lhe deu de pregar aqui nesta igreja. Hoje estou acompanhado da minha mãe, ela mora aqui bem perto, e creio que algumas vezes ela pode estar aqui também visitando com vocês. É muito gratificante participar desse momento dos 60 anos desta igreja. E eu achei muito criativo o testemunho 6.0. Pastor Jorge, quando eu ando aqui pela cidade,
se tem uma coisa que eu ainda não posso, e a notícia que a irmã deu ali, de que ainda vai ampliar para 65, é que quando eu vou parar numa vaga, sempre está lá uma vaga de idoso, e como bom cristão, eu digo, eu ainda não estou nessa fase, então eu não vou parar nessa vaga, mas eu estou assim, já esperando esse momento, para chegar nesses lugares. Aí Karine me compartilhou ali, ó, ainda vai demorar, quando você chegar nos 60, aí aumentou para 65, mas é uma dádiva assim, porque agora todos têm 60 anos, quando a igreja completa 60 anos, ela é a idade daquele que chegou ontem, e tem menos de 60, e daquele que já passou de 60, mas está aqui na história da igreja aos seus 60 anos. Nos últimos dias, Deus tem me feito ferver o coração com uma pessoa e um personagem da Bíblia, que muito me inspirou, e eu confesso que ao completar 60 anos esta igreja, o meu privilégio seria mais ouvir o pastor Jorge, do que falar nessa noite, porque nós estamos diante de um líder de 52 anos aqui nessa igreja, uma fé sólida, formando famílias, a igreja avançando, a igreja firme, até esse momento. Então, eu sei que muitas famílias têm sido abençoadas. No último culto que nós tivemos aqui, 59 anos, foi um culto onde as famílias dirigiram, e cada um veio dando testemunho, e em todos esses testemunhos, tinha a mão de Deus através do seu pastor. Então, Deus seja louvado por estes 52 anos aqui, e com a aparência e a força de que pode ir mais, não é verdade? Deus renove suas forças. Há muitos líderes ao seu lado aqui, que eles saibam se submeter à sua liderança, mas para o Brasil Batista é um bom exemplo tê-lo como um dos pastores batistas que continua firme no evangelho em 52 anos de ministério. Minha mãe lembrava esses dias que se meu pai estivesse vivo ontem, seria 52 anos de ordenação, 58 anos de ordenação. Mas nessa noite eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo de número 6. Atos capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Atos capítulo 6, os versos de 1 a 7. Vamos nos colocar todos em pé para esta leitura. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos em uma parte desse texto, mas por hora os irmãos me acompanham no texto que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos juntos a partir do verso 5 até o 7. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração onde você pode dizer que, para além da expectativa de ouvir a voz do pregador, você nessa noite quer ouvir a voz do Senhor. Faça uma oração assim sincera e diga: Deus, me dá mais. Deus, fala comigo. Deus, eu já li tantas vezes esse texto. Fala comigo, Senhor, por favor. Ó Deus, diante da tua presença, junto com os meus irmãos, na celebração dos 60 anos, nós estamos diante da tua palavra. E o mais importante agora é que o Senhor fale. Não são os meus méritos, ó Deus, não são as tradições da minha família, e nem mesmo o ministério pastoral que o Senhor colocou em minhas mãos. Só há uma razão nesse momento: somente o Senhor deve ser ouvido nesse lugar. Por isso, Pai, por favor, fala conosco. Essa é a nossa oração, que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Testemunha 6.0. Como você recebe esse tema? Como você celebra os 60 anos? Como você olha para esse chamado de celebração e de gratidão a Deus, especialmente quando os irmãos colocaram celebrando uma história do testemunho visível no reino de Deus. Testemunho visível, notório, perceptível do reino de Deus. Certamente é o que cada família pode contar, é o que cada pessoa pode testemunhar da presença de Deus na história da igreja. Mas ao usar o texto de Atos 1 e o verso 8, que diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fica claro que o testemunho que os irmãos foram chamados a dar é um testemunho a respeito de Jesus. Somos testemunhas de Jesus. Quando o Senhor Jesus enviou a igreja para o mundo, antes de enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Ele concedeu poder, Ele concedeu dons para que a igreja, revestida daquilo que vem do trono de Deus, pudesse proclamar com a autoridade o nome de Jesus. Por isso, Testemunha 6.0 é para nós sim um grande desafio. Esses dias nós estamos vivendo em nossa família, em nossa comunidade, em nossa igreja Sinai, a campanha de missões mundiais, e o tema desse ano é: no poder do Espírito vamos completar a missão. E eu vinha trabalhando com a igreja aquela perspectiva de que nós devemos testemunhar de Jesus aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, e devemos testemunhar de Jesus e testemunhar, para que chegue aquele dia quando nós vamos dizer assim: olha, a missão de testemunhar de Jesus chegou ao fim, nós completamos a missão, nós alcançamos todos os povos da terra com a mensagem do Evangelho. E no sermão profético, Jesus disse que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. E nós vimos trabalhando nessa perspectiva, até que, lendo novamente o texto bíblico, e lendo o texto de Atos, e lendo o capítulo 6 e o capítulo 7, o Senhor me confrontou com Estevão.
A vida de Estevão está em 2 capítulos apenas. Nós não temos uma descrição de onde ele vem, mas ele aparece na comunidade dos discípulos como um convertido, e certamente um helenista ou um convertido de fala grega, um judeu que estava na diáspora, fora de Jerusalém, e ele se converte, e tudo o que você ouve de Estevão é absolutamente impactante. Então o Senhor me mostrou uma nova perspectiva. Devemos completar a missão não do ponto de vista do calendário mundial, mas do calendário pessoal, de poder chegar ao fim da nossa vida e dizer assim: eu completei a minha missão. Quando eu li sobre o tema Testemunho 6.0 e fui ler o texto, eu disse: muito bem, eu encontrei exatamente 6 características do testemunho de Estevão, que eu de verdade, irmãos, quero muito viver isso, e quero inspirar os irmãos nessa noite a viverem isso. Imagino que o impacto no mundo seria absolutamente extraordinário. Eu imagino aqui, e posso dizer com propriedade, porque sou filho de pastor, tem muito crente que dá trabalho, meu irmão, muito crente que não se converteu ainda, tem muita gente que está na igreja, mas está com o pé no mundo, tem muita gente que não tem consciência da grandeza de Deus, tem muita gente que não se entregou completamente, se entregou pela metade. Tem muita gente que está na igreja porque é conveniente, por causa daquela família. Tem muita gente hoje que vai à igreja porque tem um estacionamento na igreja, porque tem um berçário, porque tem um ministério de louvor. Tem muita gente que está na igreja, mas não é a igreja. E os líderes, eles passam um aperto muito grande para pastorear. Meu pai dizia assim, quando você batiza uma pessoa, ele dizia assim: quando você enterra uma pessoa viva, se ele não morreu para o mundo, ele está vivo para o mundo, então quando você batizar é enterrar uma pessoa viva, ele vai dar trabalho no reino de Deus a vida toda. Mas olhando para esse texto, eu creio que Estevão nos inspira. Você não vai encontrar uma falha em Estevão em 2 capítulos. Então eu quero compartilhar com os irmãos, e quero dizer aos irmãos, claro que eu sou absolutamente limitado para fazer você compreender estes 6 pontos, ou estas 6 características do testemunho de Estevão, mas eu rogo a Deus que o Espírito de Deus, ele faça você compreender, que você leia de novo esse texto em casa, que você diga assim: eu quero viver isso nos meus dias. A primeira coisa que posso dizer sobre Estevão, queridos irmãos, esse personagem que aparece nas Escrituras, não designado por sua família, não marcado por uma experiência de conversão, ele aparece na comunidade dos discípulos. É assim que está escrito, e eu gosto muito dessa expressão. Ele nos ensina que um testemunho visível na igreja e na comunidade dos discípulos é o testemunho de uma vida que tem uma boa reputação. Uma boa reputação. O texto começa dizendo assim, no capítulo 6, verso 1: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e prosélito de Antioquia. No grupo dos 7, Estevão é qualificado como alguém de boa reputação. É assim que ele aparece na comunidade dos discípulos. Você não vai encontrar nada que diga sobre o seu testemunho antes, mas o fato de haver uma murmuração entre os helenistas e os hebreus mostra que na dispersão do povo judeu, muitos judeus, eles eram de fala grega. Estevão é um deles. O seu nome, Stéfanos, é um nome grego, e esse nome grego significa coroado. Então ele vem fazer parte da comunidade dos discípulos a partir da descida do Espírito Santo, onde 120 pessoas estavam reunidas, e acontece o que nós lemos, Atos 1:8, o Espírito Santo desceu, e naquele momento todos falaram em novas línguas, e ouviu-se falar na sua própria língua as virtudes de Deus. Logo em seguida, depois do testemunho de Pedro, 3.000 almas se convertem. A gente pode perceber na trajetória e na história da igreja esse mover do Espírito, mas é esta a porta de entrada de Estevão na história. Para o nosso conhecimento, ele é convocado, uma comunidade de discípulos é convocada por causa de um problema. As viúvas dos helenistas, daqueles que eram judeus e estavam de fora de Jerusalém, naqueles dias sendo sustentadas pela distribuição de alimentos, a igreja do primeiro século começou a falhar, e um problema surgiu, porque isso trouxe murmuração. Mas ao convocar a comunidade dos discípulos, os apóstolos pensaram o seguinte: nós não podemos nos dedicar a estas coisas que estão surgindo. Nós precisamos de pessoas de boa reputação, que possam liderar sobre isso. E liderando sobre isso, nós ficaremos livres para manter o nosso foco na oração e na palavra. O texto diz, queridos irmãos, que apresentaram aos apóstolos Estevão. As pessoas que conheciam Estevão, o que se dizia sobre Estevão, a vida de Estevão, isso era o que se encaixava no perfil. O seu testemunho era de um homem de boa reputação. E aqui vai uma declaração: o que é uma boa reputação? Uma boa reputação é uma boa associação do seu nome com qualquer coisa. Uma boa associação do seu nome com qualquer coisa. Estevão em família. Estevão e o seu trabalho. Estevão em vizinhança. Estevão e o comércio. Estevão e a internet nos nossos dias. O bom testemunho de Estevão havia alcançado sua comunidade. Não é quem ele é na igreja apenas, é quem ele é na cidade, é quem ele é na sua comunidade. Então percebam, irmãos, diante de um problema, Estevão é apontado como uma pessoa que tem condições de tomar conta de uma área específica de necessidade na igreja, porque ele tem boa reputação. Eu sou pastor da Ordem de Pastores da cidade de Salvador, e sou membro da comissão de ética da Ordem dos Pastores. A coisa mais incoerente, meu pastor, é ver os escândalos sexuais que acontecem no Brasil entre os pastores. É incoerente,
não fomos chamados para cuidar de uma viúva, de mulheres. Era preciso ter um homem de uma boa conduta, que não ia se aproveitar da necessidade ou da fraqueza das mulheres. Quem está lá e é escolhido por seus irmãos na comunidade dos discípulos, Estevão. Ele é um homem de boa reputação. Eu oro para que mais e mais pessoas na igreja, e a minha família, e mais pessoas da igreja Monte das Oliveiras, sejam pessoas de boa reputação. Boa reputação é quem você é no seu condomínio. Boa reputação é quem você é lá no seu trabalho. Boa reputação é quem você é na faculdade. Boa reputação é quem você é com a internet. Boa reputação é quem você é no volante. Boa reputação é quem você é no meio da sua família. Boa reputação é o seu nome ligado a tudo o que você pode pensar. Estevão é esta pessoa. Como seríamos diferentes como igreja? Meu sonho é que as pessoas digam assim: é membro de Sinai? Então tem toda a credibilidade. Tem toda a credibilidade. Eu visitei uma igreja recente agora em São Paulo, a PIB de Atibaia. E é uma igreja muito ativa na comunidade. Para os irmãos terem ideia, o templo é um grande galpão. E o galpão é uma quadra. E durante a semana tem atividades esportivas e tem uma série de coisas. Final de semana monta o templo. E eles fazem formatura da comunidade. E eles são muito ativos na comunidade. Mas a própria comunidade faz distinção de quem é membro daquela igreja. Eles são pessoas assim que são formados para valorizar a família e para viver uma integridade na palavra. Então, quando as pessoas dizem é membro de Atibaia, a própria comunidade diz, se ele está andando de maneira torta, diz assim: esse não é membro da igreja. A própria comunidade diz isso. Quando você chega na entrada, tem uma placa dizendo assim: igreja vigiada pela comunidade, que é uma placa de segurança. Aí tem lá o número da polícia, né? Não precisa se preocupar que se algum ladrão entrar e a comunidade ver, eles ligam para... Estevão está nesse contexto. Estevão é um homem de boa reputação, é nesse lugar que ele entra. Aqui é só o testemunho 1.0, né? 1.0. Boa reputação. Meu irmão, como vai sua reputação? Como vai sua reputação? Veja que isso é a porta de entrada. E é assim, a reputação, como se constrói a reputação? A reputação você constrói com coisas pequenas. Muita gente chega na igreja e já quer fazer coisas grandes. Comece com coisas pequenas. Comece com coisas pequenas. Lá na igreja tem um gerente de banco. Ele fica no estacionamento, veste a farda para cuidar dos carros dos irmãos que vão entrar. E às vezes chega um irmãozinho assalariado com o fusquinha dele e nem abaixa o vidro, talvez achando que é alguma coisa. Nem sabe que tem lá um gerente de banco. Porque a gente dá a seguinte orientação: quando você entrar no estacionamento, abaixe o vidro, para se submeter à orientação do manobrista ou da pessoa que está ali para dizer: venha mais, venha mais, venha mais. Mas aqueles que se acham bons motoristas, pastor Misael, chegam de vidros fechados e não quer saber de nada e quer botar o carro na vaga do jeito que... Ali já é um lugar e uma oportunidade sim de você dar o seu testemunho. Mas você quer construir uma boa reputação, comece de coisas pequenas, assim na igreja. E você vai ganhando confiança, e vai ganhando confiança e confiança. Estevão aparece aqui, há um problema, e vejam, a disponibilidade de Estevão vai ajudar os discípulos a manterem o foco, a disponibilidade de Estevão vai ajudar a igreja a tratar de um problema e a acabar com a murmuração, porque ele é um homem de boa
reputação. Testemunho 1.0. Testemunho 1.2 ou 2.0. A segunda coisa que podemos dizer sobre esse homem, e isso é maravilhoso, é que testemunho de Estevão é um testemunho visível de uma vida cheia de fé. Cheia de fé. Isso aqui é muito especial, queridos irmãos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse momento aqui eu fui realmente impactado, porque a experiência de olhar para Estevão, e aí eu fui procurar na Bíblia aonde aparece esse termo, cheio de fé. Nunca apareceu sobre Abraão, o pai da fé, Noé ou Enoque. Jesus se admirou da fé de um centurião, mas somente em 2 momentos na Bíblia aparece 2 pessoas cheias de fé. Uma é Estevão, a outra é Barnabé. São os únicos que são qualificados dessa forma, cheios de fé. Sim, isso não faz deles diferentes de todos os grandes e impactantes testemunhos de fé que nós encontramos nas Escrituras. Mas quando eu penso sobre essa expressão pleno, que é transbordar, que é completo, esse texto diz que os homens olharam para aquela pessoa e ele é um homem cheio de fé. Não é difícil encontrar na igreja, não é, pastor? Pessoas cheias de incredulidade, cheias de medo, cheias de complexo, cheias de dúvida, cheias de idolatria no coração, cheias de ídolos no coração, mas cheios de fé. O que é uma pessoa cheia de fé? É que ela olha todas as situações da sua vida na perspectiva, não da temporalidade, não na perspectiva da lógica, como disse a irmã aqui orando por seu filho, mas na perspectiva da ação sobrenatural de Deus. Pessoas cheias de fé fazem como Abraão: eu posso deixar a minha terra e a minha parentela para uma terra que Deus vai me mostrar. Ele não mostrou ainda, mas eu confio que Ele vai me mostrar. Pessoas cheias de fé podem construir uma arca, como fez Noé, num lugar que nem estava chovendo. Pessoas cheias de fé podem fazer como Davi, vai em direção a um gigante que afronta todo mundo, mas ele vai em nome do Senhor. Parece ilógico. Pessoas cheias de fé, elas são pessoas que marcam a sua geração, especialmente como Josué e Calebe. 12 espias, 10 apresentaram um relatório real. O povo, a terra é boa de verdade, a terra é como Deus disse que seria, mas a terra está habitada, tem gente, eles são poderosos e nós somos fracos. Mas Josué e Calebe, eles olham e dizem assim: mas Deus disse que nós vamos ganhar essa terra, que nós vamos vencer os inimigos, que nós vamos expulsar eles, então nós temos que ir adiante, temos que avançar. Quem entra nesse contexto para ser um diácono, queridos irmãos, o ministério diaconal começa aqui, o ministério do serviço, é alguém que é cheio de fé. Esta talvez seja a nossa maior fraqueza na igreja nos nossos dias. Nós confiamos na ciência. Há crentes que até olham e leem horóscopo. Há pessoas que estão esperando alguma bênção especial em suas vidas, quando o Senhor tem declarado na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos dizer como Paulo: eu estou certo de que eu vou engrandecer o Senhor, seja na minha vida, seja na minha morte.
Ou ele vai dizer com toda a clareza que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe perseguição, não existe perigo, não existe espada, não existe nada. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando pensamos sobre a vida de Estevão, ele entra nesse cenário, ele é visto por sua fé. Isso faz toda a diferença. O seu discurso que aparece aqui no capítulo 7, todo o capítulo 7 é um discurso que ele vai proferir. Ele faz um dos mais impressionantes resumos da história do judaísmo, e ele conecta tudo isso à pessoa do justo que é Jesus. E quando ele encerra o seu discurso, as pessoas querem a sua morte. Estevão, um homem de Deus, de boa reputação, um homem cheio de fé. Uma vez eu fiz uma pergunta na igreja, e eu disse assim: de que tamanho você acredita que é a sua fé? E aqueles mais empolgados disseram assim: minha fé é do tamanho de um mundo. E eu naquele dia distribuí com a igreja um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: ergue-te e lança-te ao mar, e ele vai fazer. Eu li o testemunho de uma pessoa que leu esse texto, e ela foi ao monte, e ela fechou os olhos, e ela fez uma oração pedindo a Deus que transportasse o monte para o mar, e quando ela abriu o olho, o monte estava lá, e ela disse assim: eu sabia que não ia mudar, eu sabia que ele não ia sair daqui. É absolutamente extraordinário, queridos irmãos, o poder da fé. Uma missionária recebeu um chamado de Deus para ir a uma cidade, e ela foi, mas precisava comprar a passagem no aeroporto. E quando ela chegou no guichê para comprar a passagem, vocês lembram que houve um tempo que a gente não comprava passagem por internet, se comprava nas companhias, nos aeroportos. E ela foi, quando chegou lá, a pessoa disse: minha senhora, aqui nós não vendemos passagem para esse lugar que a senhora quer ir. Mas ela estava certa de que Deus havia dado essa ordem para ela, então ela disse assim para a moça do guichê: tudo bem, eu vou sentar ali, quando tiver esse voo você me chama. A atendente olhou para ela e disse: minha senhora, eu preciso explicar novamente. Nesse lugar para onde a senhora vai tem aeroporto, mas aqui nossa companhia não voa para esse lugar, e nenhuma companhia daqui voa para esse lugar. Ela disse: tudo bem, eu vou sentar ali, quando tiver a passagem você me chama. E a moça começou a ficar nervosa e disse: minha senhora, eu vou ser muito claro com a senhora, esse aeroporto aqui, ninguém vai vender a passagem para a senhora, porque para esse lugar que a senhora vai, ninguém voa para lá. Ela disse: tudo bem, eu vou sentar ali, quando você tiver a passagem você me chama. E ela foi e sentou. Daqui a pouco houve uma comoção no aeroporto, e as pessoas começam a... E de repente aquela moça do guichê chamou ela, a missionária, e disse: vem cá, deu um problema nos outros aeroportos e todos os voos estão indo para lá. Ela disse: então tire minha passagem, tire minha passagem. Se você ler o livro sobre o Samuel Morris, ele fez isso numa embarcação que ele queria viajar, e o comandante disse para ele: aqui não temos vaga. Ele ficou na praia 3 dias, e antes de embarcar, o comandante, vendo a persistência dele, chamou ele para o navio, porque ele queria conhecer Jesus, ele queria ir para a América, ele queria estudar sobre Jesus. Estevão entra nesse cenário porque é um homem cheio de fé. Qual o tamanho da sua fé? Como é o testemunho da sua fé aí no seu coração? Ao longo destes 60 anos, o que nós podemos falar sobre a fé desta igreja? Estevão nos ensina isso, e eu oro para que cada vez mais os crentes na igreja estejam menos incrédulos, e eles sejam cada vez mais cheios de fé. Testemunho 3.0. Estevão nos ensina que
o seu testemunho é um testemunho visível, e é visível porque ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Todas as qualificações que caíram sobre Estevão, parece que nós estamos falando de um apóstolo. Dos 12 apóstolos, alguns deles nem foram mencionados em sua trajetória. E aquele que foi escolhido depois de Judas, Matias, o nome nem aparece. As pessoas dizem que Paulo deveria ser esse 12º, mas aqui está um homem que certamente faria uma boa composição no grupo dos apóstolos, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ele tem boa reputação, ele é um homem cheio de fé, e ele é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Vejam os textos que fazem declaração sobre ele ser cheio. Quando pensamos sobre Atos no capítulo 6, verso 3, mas irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os apóstolos, para um problema pontual, que era cuidar das necessidades das viúvas, vejam o critério elevado que eles escolheram: pessoas de boa reputação, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque não são pessoas carnais. A coisa mais difícil é uma pessoa carnal cuidar de outra. Bota uma pessoa carnal para cuidar do bazar. Ele olha para o casaco e diz assim: ficaria bom em mim. Eu fiz um bazar uma vez que a pessoa doou um fogão e um bujão. E o preço do fogão e do bujão era exatamente R$5. R$2,50 o fogão e R$2,50 o bujão. Meu irmão, foi um alvoroço. Tanta gente da equipe querendo. Eu disse: a gente não vai vender para ninguém da igreja. Aí foi lindo a história de uma senhora que ganhou emprestado R$10. Com acho que R$2 ela pagou a passagem de ida, com R$2 pagou a de volta, e com R$5 comprou o fogão e o bujão e ainda sobrou um. Queridos irmãos, mas se é uma pessoa carnal, e alguém doou um anel para a construção, e está no bazar um casaco daqueles, ela pode pensar que aquela é uma ótima oportunidade dela ter aquilo para si mesmo. Veja como é interessante nas Escrituras, para cuidar de pessoas que estavam passando essa realidade. Boa reputação, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, pessoas espirituais, pessoas que estão vazias de si mesmo, e estão cheias do Espírito Santo. Aí aparece os versos 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No verso de número 9 a 10, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele não falava em nome dele mesmo, ele estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava na fala de Estevão. É muito bom ver isso. Meus irmãos, é triste ver que depois da pandemia, nós ficamos uma igreja assim muito sensível. Muito sensível. O irmão não falou comigo. O pastor não apertou a minha mão. Eu encontrei uma ovelha que vinha na minha direção e eu abracei uma pessoa e cumprimentei, mas alguma coisa aconteceu, ela sumiu do meu radar. Depois ela me mandou uma mensagem se eu estava chateado com ela. Pessoas que por alguma razão, se não estão na escala, elas ficam magoadas. Queridos irmãos, isso
não é espiritual, isso é carnal. Isso é carnal. As disputas humanas que a gente vê às vezes no reino de Deus, isso não vem de Deus, isso é da carnalidade humana. E por isso, eu me encanto com o testemunho de Estevão, com esse testemunho de ser um homem cheio do Espírito de Deus. E você diz assim, mas ele é um pregador, ele é um apóstolo, ele é alguém que foi elevado por causa disso? Não, ele foi cuidar de viúvas. Entende? Você é uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Eu sei que você tem o Espírito de Deus. E como o Espírito de Deus é uma pessoa, não devemos pensar que ele é um líquido que vai derramando na nossa vida e vai enchendo. Como é então uma pessoa? Sim, é você se submeter completamente ao domínio do Espírito de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida. O pastor Newton, ele conta que um dia passando naquele pedágio, ele ficou irritado. Ele ficou irritado com alguma coisa que aconteceu, e ele, de costume, sempre dá um folheto à pessoa quando ele passa naquela cabine. Mas de repente, tão irritado, ele pagou a passagem, ou a sua saída ali, e já ia tirando o carro, quando a filha disse, pai, o senhor não vai dar o folheto? Ele disse que o Espírito tinha saído dele naquele momento. Ficou irritado, aí ele volta o carro um pouquinho, e diz para a pessoa, minha filha, me perdoe. Eu fiquei chateado com a demora, e eu fiquei, então me perdoe. Aí o Espírito voltou. Aí ele deu o folheto. Mas é sim um exercício de você deixar que o Espírito domine todas as áreas da sua vida. Estevão é esse homem cheio do Espírito. O texto segue dizendo, no capítulo 7, o verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então esse texto fala de Estevão muitas vezes cheio. Muitas vezes cheio, e aqui ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Você deve se esvaziar de você mesmo, e você deve cada vez mais buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Testemunho 4.0, a gente chega no 6 já. Estevão é um homem cheio de sabedoria, é assim que está descrito nas Escrituras. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Estevão é esta pessoa que está ali, e ele é identificado pelos apóstolos como alguém que é cheio de sabedoria. Como é ser cheio de sabedoria? Todos os crentes que vivem uma fé madura, não uma fé de criança, não são meninos espirituais, mas eles alcançaram a medida da estatura completa de Cristo, eles são mais sábios no que fazer. E quando você olha para trás, você diz assim, olha como eu já tomei decisões equivocadas no meu passado, como eu tomei decisões que não me ajudaram. É maturidade, é sabedoria. Um dos grandes exemplos de sabedoria que nós encontramos, sim, é Salomão. E uma ovelha que eu tive, era a secretária da Igreja Batista lá em Catu, da qual meu pai foi o pastor e eu também fui pastor. Ela orava assim, Deus, me dá sabedoria mais do que Salomão. E ela orava, e era uma oração sincera, não era uma oração de araque, não era uma coisa para agradar ninguém, era uma oração sincera. E eu disse, Dilma, você já leu nas Escrituras? E ela leu as Escrituras e viu que Deus deu sabedoria a Salomão
de tal forma que antes dele ninguém teve tanta sabedoria, depois dele ninguém teria mais tanta sabedoria. E ela leu esse texto e ela disse que mudou. Eu disse: o que aconteceu, Dilma? Ela disse: agora eu oro assim, Deus, me dá um pouquinho da sabedoria de Salomão. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Eu fui impactado pelo testemunho da minha filha esses dias, porque ela disse assim: eu estava errada, orando por emprego para mim. E eu vi maturidade, e eu vi sabedoria. Ela disse: eu estava equivocada, orando, dizendo: Deus, abra uma porta de emprego. Ela é uma nutricionista, ela tem uma mão muito jeitosa para cuidar das coisas e dos pacientes. E a gente pensando assim: por que ainda não fluiu? Mas ela orando, e ela disse: pai, eu entendi que eu estava fazendo uma oração errada, porque eu estava sendo egoísta, pedindo emprego para mim. Então ela disse assim: eu agora estou orando para Deus multiplicar os empregos na cidade. Multiplicar os empregos na cidade. Claro que um desses vai ser o dela. Faz diferença, queridos irmãos? Claro que faz. Claro que faz. Cheio de sabedoria, nós podemos ter sabedoria em todas as coisas. Em todas as coisas. E Estevão é esta pessoa cheio de sabedoria. Deus lhe concedeu o espírito de sabedoria, e o Espírito Santo é o espírito de sabedoria, e é Ele quem nos guia a toda a verdade, e isso faz toda a diferença. Eu aprendo e anseio que haja maturidade nos casais, que haja maturidade nos jovens, que haja maturidade nos líderes, e que cada vez mais nós possamos olhar as pessoas e queremos ouvir o que ela tem a dizer, porque aquilo que ela fala é uma palavra com sabedoria. Eu participei recentemente de uma reunião de líderes na Igreja Batista de Atibaia, e eles fazem uma reunião do conselho de líderes, e é muito interessante, porque entre aquele conselho de líderes estava um ancião, e ele é o vice-presidente, e depois que todas as pessoas falavam, eles queriam saber o que aquele ancião tinha para dizer. Um homem simples, mas um homem de muita sabedoria. E nós estávamos pastores fazendo o curso e fomos só para observar. E foi interessante perceber que quando ele falou, aquela palavra tão sábia, ela norteou o curso da decisão que aquela equipe ia tomar. Cheio de sabedoria é Estevão. Entende? Os apóstolos podem se dedicar à oração, porque eles não vão fazer bobagem. Aqueles que vão cuidar das necessidades, eles têm sabedoria. Estevão aparece nesse cenário com esse testemunho 5.0. O texto diz que o testemunho de Estevão era visível, sim, e real, porque era um homem cheio de graça. Acompanhe o que o texto diz, capítulo 6, verso 8. Estevão perante o sinédrio, aparece aqui, Estevão cheio de graça. Então você vai encontrar, ele é um homem de boa reputação, ele é um homem cheio de fé, ele é um homem cheio do Espírito, sim, ele é um homem cheio de sabedoria, e agora é um homem cheio de graça. Você pode dizer assim: poxa, quantas coisas cabem nesse homem? Ele é mais de Deus, irmãos, do que ele mesmo. Ele está mais coroado das coisas do céu do que das coisas da terra. E o seu nome significa isso, coroado. E ele é esta pessoa, e isto faz toda a diferença. Aqui ele é declarado como uma pessoa cheia de graça. Eu leio nas Escrituras: graça é presente, graça é dádiva. Então, como Estevão é um homem cheio de graça? O texto diz que ele estava cheio de graça e poder, e ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Percebam, Estevão foi escolhido para ser diácono, e como diácono ele deveria cuidar das necessidades das viúvas, mas agora, no meio dessas necessidades, ele demonstra algo sobrenatural. Então, quando vai cuidar de uma necessidade e alguma enfermidade surge e alguma situação começa a aparecer, ele não trata exclusivamente com o serviço, mas ele trata com o que a Bíblia chamou de sinais e prodígios. Ele manifesta através do seu serviço curas e milagres, coisas sobrenaturais de Deus. Coisas que certamente deveriam continuar acontecendo na vida da igreja, como uma manifestação de sermos cheios de graça. Mas se alguém hoje ora e cura por alguém, e cura e algo de extraordinário acontece, parece que é o suficiente para nós endeusarmos esta pessoa. Ou talvez pareça ser o suficiente para que ela se coloque no pedestal. Estevão é cheio de graça, porque aquilo que ele faz, os sinais e os prodígios que vêm por intermédio de sua vida, isso manifesta o favor de Deus para com a pessoa que está necessitada. A graça de Deus. Isso não é nenhum ônus para que Estevão seja tirado desse lugar e ele se torne, vamos dizer, um dos mais importantes apóstolos. Ele continua sendo Estevão, servindo para o que foi chamado, mas coisas sobrenaturais de Deus acontecem nesse lugar. Ele é um homem cheio de graça. Eu penso que nós, no século 21, tão influenciados pelo capitalismo, nós estamos muito acostumados a receber, e menos a doar, quando na realidade o mais importante no reino de Deus, a coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Jesus não veio para ser servido, ele veio para dar a sua vida, ele veio para servir, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E eu penso que isso faz uma diferença entre a cultura da escassez e da abundância. A cultura da escassez faz a gente pensar assim: hoje eu quero. Então, se você entra por aquela porta e tem um culto, você diz assim: hoje eu quero receber bênçãos. Se você vai à casa do pastor ou de algum irmão aqui para um jantar, você pensa assim: olha, hoje eu quero comer bem. E se você está à mesa e tem um prato e tem lá uma série de bifes, e você olha já aquele, você diz: aquele é o meu. Mas aquele que tem no coração o sentimento de abundância, ele pensa assim: eu posso ter pouco, mas eu posso dar. Eu posso dar. Eu posso doar. Se você ler o livro de Jó, eu acho muito lindo aquilo que aconteceu ali. Jó perdeu muito. Não totalmente todas as coisas, sua vida, sua esposa, ainda estavam ali de pé, seu casamento. Mas quando Deus muda a sorte de Jó, ele dá um banquete, ele vai fazer um jantar. E sabe o que o texto diz? Que cada pessoa que entrava na casa de Jó, eles dão a ele um anel e dinheiro. Seria tão bom se em cada lugar que a gente fosse, a gente pensasse assim: o que eu posso dar? O que eu posso doar? Mas nós temos ainda aquele sentimento de que eu preciso receber. Às vezes a gente faz uma festa como igreja, e se você coloca um pedaço de bolo naquele kit, tem sempre aquele irmão que já comeu, mas ele quer também levar o da família, e ele quer, e ele vai, bota na sacola, e ele quer levar para quem não veio, para quem não se importou com isso. E aí no final acaba um grupo ficando sem. Sabe o que é isso? É uma declaração clara: ele não está cheio de graça, talvez esteja cheio de miséria, cheio de querer, cheio de precisar, cheio de eu quero mais, cheio de eu quero mais. É interessante pensar que o Senhor no deserto deu uma poderosa lição, sabe qual? Todos os dias vocês vão sair para comer o maná, todos os dias, de segunda a sexta,
Ele disse assim: pegue somente a quantidade que você precisa. Porque se você pegar mais, vai estragar. E sempre tinha um ou outro que agia fora da lei. Então, pegava mais. Não dava outro, estragava. No sábado, veja, o Senhor diz assim: você não vai sair para pegar. Por quê? Porque na sexta-feira, você vai pegar o dobro. Ou vai pegar a quantidade que você precisa para sexta e para sábado. Aí no sábado, aquele que você pegou a mais, não estraga. Eu achei tão extraordinário, porque imagine, e alguém disse isso com muita sabedoria, me permita, pastor, lembrar disso. Quem sai no dia de sábado, sai na desobediência, e na desobediência não encontra a bênção. Se você saísse no dia de sábado para procurar maná, não tem, porque Deus diz que não tem. Pegue na sexta, pegue dobrado, e não vai estragar. Cheio de graça recebestes, de graça dai. Eu confesso que eu tenho dificuldades de trazer as pessoas lá na igreja, alguns convidados, porque é uma exigência do que pode, do que deve, de quanto tem que pagar. Isso se tornou um grande comércio. É preciso muita sabedoria, mas é tão importante quando você entende que você recebeu de graça, e que de graça você deve dar. Estevão, ele é cheio de graça. Para finalizar, queridos irmãos, o seu testemunho visível é cheio de poder. Então observem, ele é um homem de boa reputação, 1.0. Ele é um homem cheio de fé, 2.0. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, 3.0. Ele é um homem cheio de sabedoria, 4.0. É um homem cheio de graça, 5.0. É um homem cheio de poder. Claro que todo pastor queria uma pessoa assim. Claro que todo mundo queria no ministério diaconal uma pessoa assim. Claro que nós gostaríamos de que na nossa família tivesse alguém assim, porque na realidade as pessoas são muito cheias de problemas, cheios de caroços, cheios de espinhos, cheios de não me toque, cheios de sensibilidade, cheios de incredulidade, quando nós deveríamos impactar o mundo através de uma vida assim, cheios de fé, cheios de graça, cheios de poder. Aí o texto diz assim: Estevão, perante o sinédrio, Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão não fazia o que fazia para a glória pessoal, mas o poder de Deus estava manifesto na vida de Estevão. E ele acompanha o testemunho dos apóstolos, que com sinais e prodígios dava testemunho da ressurreição. Ele se parece com Jesus, que com sinais e prodígios dava testemunho do reino de Deus. Ele é esse homem e ele é tão impactante que isso levanta a fúria de diversos grupos que são levantados aqui e vão discutir com ele, mas ninguém resiste à sua sabedoria, até que ele é tirado, ele é levado, ele é preso, e ele é julgado. Ele vai dar o seu testemunho, e o capítulo 7 é uma obra maravilhosa do seu testemunho de fé. E quando ele compartilha todas estas coisas, nós podemos olhar uma expressão muito interessante que eu queria convidar você para olhar no capítulo de número 6, o verso de número 15. Capítulo de número 6, o verso 15. Depois de todas essas coisas que estavam acontecendo, veja, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Meus irmãos, isso aqui é coisa extraordinária. O rosto de anjo.
todos os que estavam no sinédrio. São muitas qualidades atribuídas a esse homem. Ele tem boa reputação, ele é cheio de fé, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de sabedoria, ele é cheio de graça, ele é cheio de poder, e o seu rosto parece como o rosto de anjo. Ele estava com Deus, e ele enfrenta os últimos momentos da sua vida num discurso avassalador, que termina no capítulo 7, você pode acompanhar comigo o final do seu testemunho, e é um testemunho que mostra, lá no verso de número 54, como que esse momento, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Percebam, diante de Estevão, está um grupo furioso, que estão rilhando os dentes contra Estevão. Como está Estevão nesse dia? Estevão continua como sempre esteve, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Eu uso muito esse texto, permitam-me dizer aqui os irmãos, quando eu vou a funerais, eu uso esse texto. E o Senhor me deu uma lição aqui. O fim não é, lembre-se disso, o fim não é como termina. O fim é onde termina. Porque o como termina pode ser tranquilo. Você estava dormindo e nem acordou. Sonhou que foi para a glória e foi mesmo. Num passe de mágica. Pode ser até transladado como foi Enoque. Pode ser suave, mas pode ser trágico, como Estevão ou como Jesus. Pode ser trágico como foi o pastor Edmilson, que toda segunda-feira fazia um retiro espiritual. E numa dessas segunda-feiras, saindo de Simões Filho, ia para a Embepe, fazer um retiro espiritual para alinhar a semana, para ver como as coisas iam ficar. Ia se dedicar espiritualmente a entender os planos de Deus. E numa dessas segunda-feira ele foi raptado, o carro apareceu e ele não. A família ficou em desespero. 2 dias depois encontraram o corpo no mato, com um tiro da cabeça ao queixo. O fim pode ser trágico. O fim não é como termina. Não fique chateado se alguém da sua família morreu num acidente. O fim é onde termina. Estevão olha e vê a glória de Deus. Ele vê os céus abertos. E ele vê o Filho de Deus em pé e não assentado como está no Apocalipse. À direita do trono de Deus em pé para recebê-lo. Ele vê a linha de chegada. E ele está sendo apedrejado, irmãos. Às vezes a gente não suporta uma crítica. Ele está sendo apedrejado e nesse cenário, ele olha para os céus e diz assim: não lhes imputes este pecado. Ele se parece com Jesus, fazendo uma oração por aqueles que vão tirar a sua vida. Mas o texto diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja o que diz o verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Paulo, que estava ali, ainda como Saulo. E vejam, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Queridos irmãos, testemunho 6.0, para mim é isso. Acredito que os irmãos têm esse testemunho aqui, de uma boa reputação na vida desse pastor. Honrem esse homem de Deus.
honrem sua trajetória de pregar a palavra nesse lugar. E imagino que é o que Ele também quer para a vida de cada um de vocês. Homens e mulheres de boa reputação, homens e mulheres cheios de fé, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres cheios de sabedoria, homens e mulheres cheios de graça, homens e mulheres cheios de poder, porque nós estamos vivendo dias em que a igreja de Jesus é uma igreja muito carnal, e por isso o Senhor nos chama ao arrependimento, e a nos voltarmos para o Senhor, para que Ele possa nos encher da sua presença. Eu sonho com esse dia, eu oro por esse texto. Ele salta das Escrituras em 2 capítulos apenas, com a entrada de um homem que entrou na história, na comunidade dos discípulos, e ele sai com o seu adormecimento, vendo a glória de Jesus e os céus abertos, um lugar para onde ele vai. Quais eram os títulos de Estevão, sua formação? Quais eram seus bens, sua casa? Nada disso importa. Mais do que cheios de coisas, e bens, e títulos e posses, nós precisamos mais de uma geração que esteja tão cheia de Deus, que ela espalhe isso pelo seu curto ou pelo seu longo tempo de vida. Que Deus nos abençoe.